Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje, nosso devocional diário, onde nós temos recebido porções diárias de revelação que vem por intermédio do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. Corre lá, pega a tua xícara de café ou então o teu chimarrão, prepara ele e vem aqui conosco compartilhar um pouco dessas revelações tão preciosas aonde o Espírito Santo de Deus, ele tem nos alimentado espiritualmente. Nós temos bebido de uma bebida que nos é servida através de uma mesa espiritual. E essa mesa espiritual, ela está contida na própria palavra de Deus, aonde o Espírito Santo, o autor dessa palavra, ele é o revelador. É ele quem vai nos revelar a profundidade daquilo que Deus deseja para mim e para você nesse tempo, nesses dias e nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nós damos abertura a esse Café com Jesus de hoje. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Vem, precioso Espírito Santo, fala conosco, nos traz a revelação profunda da Tua palavra, da magnitude, do poder, da excelência da Tua Escritura e daquilo que a Tua palavra quer nos revelar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema de hoje, então, do nosso devocional é como ouvir a voz de Deus e a importância de buscar compreender, de buscar ouvirmos a voz de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e estamos debaixo dessa direção, em obediência a essa voz, a probabilidade de errarmos, ela é mínima. A chance de acertarmos, ela é muito maior. E quando nós acertamos na nossa vida, diante de decisões que precisamos tomar a todo momento, então nós temos êxito, nós crescemos, nós prosperamos, nós somos abençoados, somos protegidos por Deus. Mas quando nós não conseguimos compreender a voz de Deus, quando nós não entendemos e não discernirmos, porque a voz de Deus ela precisa ser discernida no nosso espírito, então quando a gente toma decisões e atitudes por nós mesmos e pela nossa própria vontade ou nosso próprio achismo, então sabemos que podemos ter uma grande chance aí de errar e ela vai trazer para nós o quê? O fracasso e também vai ser responsável pelo insucesso na nossa vida. Então eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia, eu quero ler então João 10, capítulo 10, versículo 27, que vai dizer assim, João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Esse é um versículo que quase todo mundo conhece. É um versículo onde Jesus aqui ele está dizendo que as ovelhas dele o conhecem, que quando ele fala, a ovelha, querido, Jesus usa aqui a ovelha para nos representar. A ovelha aqui, ela está representando eu e você como filhos de Deus. E a ovelhinha, o bichinho, a ovelhinha, ela reconhece a voz de um pastor. E ela só reconhece a voz daquele pastor. E ela reconhece, ela obedece e ela segue. Então, quando ela reconhece aquele pastor como sendo aquele que cuida dela, que é a autoridade espiritual, que é uma autoridade sobre ela, que é o dono da ovelhinha, quando ele chama ela, ela vai, ela segue o pastor, anda na frente, vem chamando e as ovelhas vão todas indo e caminhando atrás dele. Então, a ovelha era um animal até mesmo fácil de se lidar com ela, porque ela consegue reconhecer a voz e ela consegue andar com o pastor. Shalom, Nedson, shalom. Shalom, Bahia, seja muito bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo a esse devocional de hoje. Amém? Deus quer falar com você. Então, queridos, Jesus, ele está aqui falando oração para vender 2 casas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vai te alcançar com o poder dele, que seja liberada essa graça sobre a sua vida. Que o Senhor venha destravar a sua vida financeira. Que você consiga, em nome de Jesus, vender, consiga se restabelecer. Amém? Amém. No final, eu vou estar orando por você. Vou anotar aqui o seu nome. Amém, queridos? Então, o que acontece? O que Jesus está nos referindo? Que nós somos como essas ovelhas que devemos reconhecer a voz do Mestre,
que devemos reconhecer a voz de Jesus. Para quê? Para seguir Jesus. Quando a gente ouve a Deus, é tão fácil, amados, tomar uma decisão. É tão fácil, a gente tem tanta coragem, a gente tem ousadia, a gente tem, queridos, no coração essa força para tomar qualquer tipo de decisão quando a gente sabe que essa decisão, ela está alinhada com a vontade de Deus. Uma decisão que você toma, que está alinhada com a vontade de Deus, ela não tem erro. Por quê? Porque Deus está no controle. Quando Deus ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, por que Abraão ele não teve medo? Porque foi uma ordem de Deus, porque Deus estava no controle. Aí a gente sai confiando na provisão dele. Abraão saiu confiando que o lugar que Deus tinha para ele era um lugar melhor, que aquilo que Deus tinha. Amém, aleluia, querido, glória a Deus. Deus, ele tinha, Abraão, queridos, ele tinha essa confiança. É uma honra ter vocês aqui também comigo. É uma grande alegria, é um prazer em Jesus. Queridos, Abraão, ele tem confiança, porque Deus havia dado uma ordem. Então, todas as vezes que Deus, ele confirma no coração se eu devo comprar, se eu devo vender, se eu devo sair da cidade, se eu devo casar, o que eu devo fazer, eu não preciso ter medo. Quando vem da parte de Deus, nós temos total confiança no Senhor, como Abraão. Abraão simplesmente pega suas coisas, obedece a Deus e sai. Por quê? Porque se Deus falou, ele vai prover. Se Deus mandou sair, ele vai sustentar. Se Deus mandou ir para outro lugar, ele vai abrir o caminho. Se Deus mandou levantar essa tenda daqui e montar essa tenda em outro lugar, ele vai enviar recursos para que eu consiga levantar essa tenda naquele lugar. Ele vai me mandar me manter de pé. Ele vai guardar a minha vida. E por que é tão difícil para nós, filhos de Deus? Se você passa por isso, escreve aqui, ouvir a voz de Deus. Por que é tão difícil? Você já passou por isso? Às vezes a gente está ali perguntando, Senhor, devo fazer? Shalom, Mateus. Senhor, devo comprar? Senhor, será que eu devo sair dessa empresa? Senhor, será que eu devo tomar tal atitude radical? Faço ou não faço? Vendo esse carro para comprar o melhor ou não é o momento de vender? Compro essa casa que estou tendo uma oportunidade ou não é o momento de comprar? Abro agora minha empresa ou abro daqui 6 meses? Ou espero mais recursos? O que eu devo fazer, Senhor? E diante de uma situação difícil, de uma dificuldade, por que temos tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus? Simplesmente, queridos, quando a gente olha para a criação do mundo, nós vamos ver Adão. Deus, ele visitava Adão de tardezinha. Quando a Bíblia fala nesse horário da tarde, é no horário do pôr do sol, que é um horário que eu digo hoje é o horário das 18 horas. O horário das 18 horas da noite, quando o sol está se pondo para nós. Por isso que a gente chama esse que é um portal, um horário que é um portal de comunhão com Deus. Às 18 horas é um horário que a gente entra para ter comunhão com Deus. Por quê? A gente descobre isso através da palavra, que Deus, ele vinha nesse horário que o sol está se escondendo. Se pôr do sol, não. Se pôr não, que o sol se esconde, né? Desculpa. É o horário que o sol está se escondendo, que o dia está terminando, é no encerrar do dia que o sol vai se esconder. É naquele horário ali, que a gente chama o horário de um portal aberto, que você entra e as portas estão abertas para uma comunhão maior com Deus. E era quando Deus, ele vinha e ele visitava aqui, então, Adão. Queridos, Adão ouvia Deus. Adão falava com Deus com uma facilidade muito grande. Quem não sonha em conseguir ouvir a Deus, em poder ter a visitação de Deus todos os dias e ouvir claramente aquilo que Deus está falando? Porque nem sempre nós temos a clareza de que é Deus que está falando ou não. Tem vezes que a gente se pergunta, a gente ouve aquela voz e se pergunta, será que é Deus que está falando? E por causa da dúvida a gente diz, Senhor, confirma. É tu, Senhor, dá um sinal, é o Senhor que está falando. Mas Adão não tem esse problema em não conseguir ouvir a voz de Deus. Adão, ele não tem esse problema de desconfiar, porque ele estava de fato caminhando com Deus e ouvindo a Deus. Quando a gente olha para Noé, quando ele vai construir a arca, Noé não teve problema de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Mas eu quero terminar primeiro aqui Adão. Por que Adão não tem dificuldade em ouvir a voz de Deus? Porque Adão não tinha sido tomado pelo pecado ainda.
Ai, desculpa. Amém, queridos? Adão, ele não tinha corrompido o seu corpo, ele não tinha corrompido o seu espírito, porque o pecado não habitava dentro de Abraão. Quando o pecado passa a habitar dentro de Adão, quando o pecado passa a habitar dentro de Adão, ele começa a se esconder. Ele pecou e já se escondeu de Deus. Ele já teve medo de estar na presença de Deus. O que isso aconteceu? Passou a vir a morte espiritual, que é a separação entre o homem e entre Deus. Antes, a alma do homem era incorruptível. Antes, queridos. Antes disso, a alma do homem, ela era eterna. Eterna, o homem não ia morrer. Antes, quando Adão conseguia falar com Deus, não havia pecado ainda no mundo. Adão era um ser santificado. E por ser santificado, tem a clareza, tem a intimidade, pode ouvir claramente a voz de Deus. Então, a alma, naquele tempo, ela estava debaixo do governo do Espírito, queridos. Então, a alma, quem é a nossa alma? Vamos lá, o que é a alma? A nossa alma, ela também fala. Por que Adão ouvia a Deus? Porque a alma era governada pelo Espírito. Então, o Espírito se sobressaía. E por que hoje nós não conseguimos, muitas vezes, não temos esse livre acesso a essa voz de Deus? O que nos impede de ter o livre acesso? A alma. Porque hoje, depois que o pecado passa a habitar no homem, agora é a alma que governa o Espírito. Conseguem entender, queridos, que trocou? O Espírito está em último lugar. Agora é o corpo físico, a alma e o Espírito. Corpo físico, alma e Espírito. O Espírito vem por antes. E antes era o contrário. Antes do pecado, o Espírito controlava esses dois. Mas agora não. Agora, o nosso corpo e a nossa alma estão controlando o Espírito. Então, a alma fala. E quando a alma fala, ela sufoca o Espírito. Ela está controlando o Espírito, ela está sufocando o Espírito. E por isso a dificuldade que a gente tem de conseguir ouvir a voz de Deus. Eu vou te falar como nós vamos fazer para ouvir a voz de Deus. Eu vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, se esse microfone, se ele representa a alma. Esse microfone é a alma. Quer dizer, o espírito, desculpa. Esse microfone representa o nosso espírito. A alma, quando governa o espírito, faz isso. Ela sufoca o espírito. Ela tem o controle do espírito. Ela governa o espírito. Para mim ouvir a Deus, eu preciso calar a minha alma. Para que eu venha a ser, que o meu espírito venha a receber de Deus. Assim, queridos, Deus está falando, pastora, eu não consigo ouvir, estou buscando resposta. Deus está falando? Tá, mas quando ele fala, bate na alma. E a alma, ela quer governar o nosso espírito. E muitas vezes ela não deixa o nosso espírito ouvir. E o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a alma do controle e preciso deixar que o espírito governe os meus pensamentos, sentimentos e as minhas emoções. Então, a alma é composta por o quê? Pelas nossas emoções. Shalom, querida pastora Renata. A nossa alma é composta por todos os sentimentos que você tem, por todas as suas emoções. O que tem na nossa alma? As nossas vontades. Vontade de viajar, vontade de comprar, vontade de vender, vontade de negociar, vontade de ser feliz. A nossa alma contém os nossos desejos. Todos os nossos desejos estão dentro dela. A nossa alma, ela carrega todas as nossas memórias. Sabe aquilo que você viveu no passado, aquilo que você viveu na infância? Os traumas estão dentro da alma. As decepções estão dentro da alma. Shalom, Sara, graça e paz. Sejam bem-vindas, meninas do Senhor. Então, a nossa alma, por que as feridas emocionais estão na alma? Por quê? Porque a nossa alma é o centro das nossas emoções. Tudo que a gente viveu no passado, a decepção, a tristeza, a dor, a perca, o luto, tudo está relacionado, está dentro da nossa alma, todas as memórias, todas as lembranças, aquele trauma da infância, aquele trauma que muitas vezes lá na escola a professora humilhou você na frente dos seus colegas, e isso pode ter criado um bloqueio emocional dentro de você. Tudo está relacionado à alma. Então, a mente, a nossa mente,
ela é a sede da nossa alma. A nossa mente guarda, a nossa mente ela processa tudo, o nosso intelecto, o nosso livre-arbítrio, tudo está junto, ligado à nossa alma. O poder de escolha que Deus nos deu, o poder de escolher também está relacionado à nossa alma. Nós podemos escolher dizer sim para o pecado ou dizer não. Podemos escolher servir a Cristo ou servir ao diabo. A escolha está relacionada à nossa alma. Então, os nossos pensamentos estão relacionados. O pensamento vem daquilo que a nossa alma produz. Se a nossa alma está produzindo sentimentos ruins, sentimentos de tristeza, sentimentos de amargura, a nossa mente vai começar a processar tudo isso também. O nosso raciocínio, os nossos gostos, os nossos sonhos estão relacionados à nossa alma. Tanto que nós vamos ver aí um sonho profético. O sonho profético, ele está revelando muitas vezes o que está dentro da nossa alma. Ele está expondo dentro de um sonho aquilo que está na alma. Muitas vezes a pessoa está aprisionada dentro da alma e tem um sonho e muitas vezes ela se vê acorrentada. Você já sonhou que você estava com corrente nas mãos ou nos pés? Ou que você estava preso dentro de uma prisão, não conseguia se soltar? Esse é um sonho profético que está dizendo que você em alguma área da sua vida, lá na sua alma, em algum compartimento da sua alma, você está preso, você está aprisionado. E o que você precisa fazer? Você precisa buscar um libertador para estar libertando você que trabalha com cura da alma. Então, os nossos sonhos também vêm da nossa alma. Uma alma triste, uma alma abatida pode trazer sonhos muito ruins, pesadelos, sonhos tristes, desesperadores. Também as nossas crenças, elas estão dentro da nossa alma. Também como as nossas faculdades mentais, tudo está relacionado e está ligado à nossa alma. Por quê? Por isso, então, se a nossa alma é o centro das emoções, ela fala o tempo inteiro. Ela o tempo inteiro está dizendo, eu tô com vontade de comer churrasco, eu tô com vontade de ir em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Queridos, as coisas ruins também. Aquele desejo de estar fornicando, de estar pecando, de estar cometendo um erro. A professora fez isso comigo, ficou rindo do meu físico. Meu Deus, só porque eu era magro. Um dia me chamou, meu Deus. Nossa, em nome de Jesus, está repreendido tudo isso. Meu Deus, está repreendido, Eduardo, em nome de Jesus. Está cancelada essa palavra dela, em nome de Jesus, que você saia agora desse trauma. Em nome de Jesus. Tem áudio agora, queridos? Tem áudio? No meu tem áudio, eu acho. Me diz aí, coloca a mãozinha. Amém. Está repreendido em nome de Jesus. Isso são prisões. São prisões que colocam a nossa alma realmente, bem como o Eduardo está dizendo. Que muitas vezes alguém fala algo que nos bloqueia, ou em público, ou até mesmo os pais que briga, xinga aquela criança, apanha na frente dos familiares e ela cria um trauma, cria um bloqueio dentro dela e acaba ficando paralisado. Está repreendido em nome de Jesus, que a sua alma seja livre. Em nome de Jesus, que você seja liberto. Então, queridos, por que antes Adão consegue ouvir a Deus? Porque o Espírito governava a alma. O Espírito estava no controle e o Espírito, amém, querida. O Espírito governando a alma, ele tem contato direto com Deus. Já faz 38 anos e hoje você está melhor, Eduardo. Hoje já passou, você venceu esse bloqueio? Coloca aí para mim. Então, queridos, o Espírito, ele vai governar a nossa alma. No tempo de Adão. Então, ele consegue ouvir a Deus, porque a alma está calada. É dizer assim, alma, cala-te. E o Espírito que se sobressai é o nosso Espírito que se conecta com Deus. Se a alma está gritando, queridos, sabe por que às vezes a gente não consegue ouvir a Deus? Porque a gente vai orar, pede uma resposta, mas a alma está agitada, está preocupada com aquela situação. E Deus, ele está falando, mas a alma está tão agitada, a gente nunca consegue ouvir a Deus na agitação da alma. A gente precisa estar com a alma calma, a gente precisa estar calmo, estar tranquilo, e aí entrar na presença de Deus, e aí nos conectar. Como?
conectar o espírito a Deus. Como fazer isso, pastora? Você vai ir para um ambiente, no seu quarto, num lugarzinho secreto, que tá só você e Deus. O que ajuda muito é, coloca um fundo musical para tocar. Naquele fundo musical, você vai orar assim, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem que a minha alma se aquete, que a minha alma venha se calar agora. Eu ordeno em nome de Jesus e que o meu espírito se conecte a Deus nesse momento. E você vai relaxar. Inspira, respire profundamente. Não é técnica de meditação, tá repreendido. Mas se acalme, se coloque na presença do Senhor. E agora você vai começar a orar e vai começar agora a ouvir a Deus. O seu espírito precisa se conectar com Deus para que você tenha essa comunhão. Deus, Ele fala através de sentimentos. Sabe, queridos, às vezes eu tô ali orando e tá aquela paz aqui no meu quarto de oração. Outra chave, você unja o ambiente que você está. Essa é uma chave poderosa. Entrou lá no quartinho que você preparou, queridos, traga a arca da presença para sua casa, como Obed-edom, como você vai trazer primeiramente a sua casa debaixo de quê? De louvores, de adoração a Deus. Você vai trazer a sua casa num ambiente espiritual da glória de Deus, da presença dos anjos de Deus. Hoje, mais tarde, eu vou postar um vídeo de como atrair a presença dos anjos, você assiste depois. Você não brigue na sua casa, não fale palavrões, mas toque sempre um louvor, deixa um louvor tocando no ambiente, isso limpa o ambiente, isso traz a presença de Deus. Pastora, mas o meu marido é do mundo, tá ali tocando um funk, o meu filho, alguém ali tão brigando, às vezes tem palavrão e tal. Se tiver, tudo bem, você não tem como evitar, mas ore ao Senhor quebrando o mal, mas pega lá no quarto, lá no cantinho que você separou para orar, querido, sabe qual é a chave? Tenha um lugar para orar. Tenha um lugarzinho que é seu e do Espírito Santo. E quando você chamar ele naquele lugar, ele já vai vir, ele vai estar habituado àquele lugar. Naquele lugar você vai construir um lugar que você vai ter ali a arca da presença. Sempre no mesmo lugarzinho. Pastora, eu não tenho como. Amém, meu amado, mas não deixe de buscar. Unja aquele lugar. Pega o óleo da unção, eu entro aqui nesse quarto, eu unjo e digo que todo mal saia, que todo espírito maligno. Fico pensando nisso. Eu imagino Eduardo mesmo. Olha o que o Eduardo tá falando, queridos, um ensino pra gente. Olha, ele acha que perdeu oportunidades de relacionamento por insegurança. Olha o gatilho. Olha o gatilho que aquilo ali que a professora falou trouxe na vida, na alma dele. O gatilho da insegurança. Fica aí, Eduardo, que depois vou ministrar isso aí, essa libertação, e você vai fluir. Isso pode até te travar na tua área financeira. Logo vou estar orando e vou orar por você. Então, tu viu um gatilho que impediu ele de fluir. Amém, queridos? Então, queridos, eu unjo aqui. Eu coloco óleo nas mãos e digo, Senhor, eu consagro as minhas mãos em Ti. E aonde eu tocar nesse quarto, eu declaro a presença de Jesus Cristo aqui. Eu oro e unjo a poltrona que eu tenho de oração, onde eu me ajoelho. Eu unjo tudo que está dentro desse quarto. Declaro que tudo isso pertence a Jesus Cristo. E entro ali para orar e quero ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma decisão que eu preciso tomar, uma atitude que eu preciso tomar. Não se mova sem que Deus lhe diga o que você tem que fazer. Shalom, Dioneia. Não se mova. Vou estar orando por você também. Deixa eu anotar aqui seu nome. Não se mova, queridos, enquanto Deus não responder, porque você pode fazer um negócio e você pode fracassar, você pode ter um problema financeiro. Espere Deus falar com você. Então, eu sento ali na minha poltrona de oração ou eu me ajoelho, fique confortável, fique à vontade. Primeira chave, esqueça do que está pro lado de fora da porta. Se você ficar agitado, a alma ela começa assim. Não esquece, tem a louça para lavar. Depois você tem que fazer comida, tem roupa para estender, tem o carro para lavar. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto a alma está falando, trazendo sentimentos, emoções, a gente não consegue ouvir a Deus. Então pode demorar um pouco. E o que você vai fazer? Primeira coisa, quando a gente senta para ouvir a Deus na oração, aí começa. A gente se lembra de um monte de coisa, não é verdade?
Isso aí, Sara, querida. Não é verdade que começa a vir um monte de coisa na mente? A gente lembra de tudo que não lembrava antes. A gente lembra da briga com o marido, a gente lembra que tem que fazer comida, a gente lembra que tem que pôr roupa na máquina, a gente lembra que de noite tem o curso, a gente lembra que tem que botar despertar às 3 da tarde para fazer outra coisa. Aleluia, Nelson, aleluia. O guarda da sua alma, glória a Deus. Então, queridos, a gente lembra de tudo. E aí tá sentado ali, não consegue orar, não consegue ouvir Deus. Fique mais um pouco até que a sua alma se cale. Por isso, muitas vezes a gente entra, eu vou 10 minutinhos ouvir Deus e não consegue, porque a alma ainda é 10 minutos ela tá falando. Às vezes você põe o fundo musical e vai ter que ficar ali 10, 15, 20. Nem que você fique calado. E fica pensando, eleva os teus pensamentos diante de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, cala a minha alma. Daqui a pouco você vai sentir uma quietude. A presença do Senhor vai descer, queridos, não é tão rápido. Depois que você construiu o hábito, todos os dias de fazer isso, você vai entrar logo em espírito. Mas se você não tem o hábito de ouvir a Deus ainda, você precisa aprender a se conectar com Ele. E aí você precisa aprender a calar a sua alma. E isso pode durar algum tempo no início. O que nós não podemos é desistir de ouvir a Deus. E aí você fica ali, e quando passou 30 minutos, de repente, opa, parece que a atmosfera muda. Parece que você sente Deus ali. Aí a tua oração começa a fluir, você começa a falar, chama o Espírito Santo para te ensinar a orar e para te dar sensibilidade espiritual, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter acesso à voz de Deus. Meu Deus, o Senhor manda dizer para nós que desde o momento que nós entramos no quarto para orar, Ele já está falando. Que desde o momento que nós entramos pedindo resposta, Ele já está falando. Mas o problema é que a nossa alma está tão forte que nós não conseguimos ouvir a Deus. E o que eu faço, pastora? Abra um período de jejum. O jejum vai calar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso achismo, as nossas vontades, os nossos pensamentos. E o nosso espírito vai se fortalecer. E o espírito, ligeirinho ele ouve a voz de Deus. Quando a gente está no espírito, queridos, quando eu estou debaixo de jejum, eu jejuo todos os dias. Eu preciso estar debaixo de jejum, porque daí a gente está pregando e tem toda a revelação que Deus quer falar com a igreja. A gente está orando por um irmão, a gente tem a revelação daquilo que ele precisa. Por quê? Porque o espírito está forte. Então, a oração, o jejum, a palavra de Deus trazem um espírito forte dentro de nós, aonde nós temos revelação de Deus. Se você é um pastor que está aqui, um missionário, um obreiro, alguém que é usado pelo Senhor, e não precisa ter nome, de pastor, de diácono para ser usado. Não, você pode ser um membro de igreja, mas que quando abre a boca na empresa, ganha alma para Jesus. Quando está no mercado, está no salão, está ganhando alma para Jesus. Então, querido, se você quer ter revelações profundas de Deus, é só você matar a carne e deixar o Espírito de Deus se sobressair. Ele vai revelar tudo para você. Como eu faço isso? Jejuando, pagando o preço do jejum de matar a carne. Como eu mato? Tirando comida dela. Jesus mesmo ficou 40 dias sem alimentar a carne. Só que quando você, sem alimentar a carne e a alma, porque a alma, ela gera na carne a vontade de comer, porque nela ela é o centro das nossas vontades. A vontade de comer, de fazer muita coisa está na alma. Oração pela saúde. Amém, amém. Glória a Deus, Sara. Vamos orar sim no final. Já vamos logo estar orando. Só vou dar mais uma direção. Amém, queridos? Então, queridos, quando você não dá comida para o corpo físico, ele enfraquece junto à alma. A alma, ela fica um pouco fraca, ela esquece, ela não fica mais o tempo inteiro colocando os desejos e as vontades dela. E aí eu tenho que alimentar o espírito. Se eu não ler a Bíblia, e se eu não estar ali ouvindo uma palavra de Deus, adorando a Deus ali, ouvindo um louvor, eu não vou conseguir alimentar o espírito. Um espírito fraco, ele não se conecta com Deus. Então tá ali, às vezes você tá ouvindo um louvor e naquele louvor Deus tá falando. Ali você já tem uma resposta de Deus. Esses dias foi numa sexta-feira de noite, eu tava orando e de repente no meio da oração, sabe quando surge um louvor do nada? E eu comecei a cantar aquele louvor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, que dizia que ninguém vai impedir o agir de Deus e o plano dele na minha vida, e eu queria uma resposta de Deus. E aquilo trouxe o quê? Paz pro meu coração. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está cuidando de tudo.
E na oração é a mesma coisa. Eu sento aqui no quartinho para orar, de repente vem, é um sentimento, queridos. Vem aquele sentimento dentro do meu coração, como eu disse para você, que eu coloquei algo diante de Deus e disse: Senhor, eu sei que para ti é muito, eu sei que para mim hoje, na minha situação hoje, é difícil. Eu tava falando do meu financeiro. Mas aí eu disse para Deus: eu sei que se tu quer, tu pode. E eu ouvi lá num sentimento lá dentro, Deus dizendo: é difícil para quem? Para ti, não para mim. Tu é limitada, eu não. Eu tenho todo o poder para realizar o que eu quiser quando eu quero. É difícil para ti, não para mim. E aquela paz, queridos, toda a resposta de Deus, ela traz uma paz no nosso espírito. E eu fui esse final de semana viver o que eu tanto queria viver em Deus. Porque aquele dia na oração ele me respondeu. Sabe aquela paz? Como saber se é Deus que está falando? Você vai lá fazer um negócio, alguém fez uma proposta de trabalho. Não se frustrarão, Sara, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas que estamos aqui. Não se frustrarão os planos de Deus. O inimigo não vai poder arrancar de nós ou poder nos desviar dos planos do Senhor. Então, queridos, você tem que tomar uma decisão. Alguém está fazendo para você uma proposta de trabalho ou alguma coisa ali, ou você está procurando alguém, uma namorada, um cônjuge, alguém para casar, e você está já em contato com aquela pessoa, ou você está diante de uma oportunidade de trabalho. O que você, fique atento ao sentimento que você vai ter quando você estiver conversando com aquela pessoa. Deus vai falar naquele momento, através de um sentimento, porque naquele momento, em frente àquela pessoa, talvez você tenha que dar naquele momento uma resposta, você não vai conseguir vir para o quartinho de oração. E aí você vai ter que estar atento ao sentimento de paz. Uma paz toma conta do nosso coração, a gente sente aquela alegria que vem de dentro. É Deus falando: sim, pode fazer, é essa pessoa sim, pode concordar com esse negócio. É Deus dizendo sim. Mas agora, fique atento ao sentimento. Parece que algo não bateu. Você sentiu um desconforto, te trouxe uma insegurança, uma irritabilidade. Parece que uma palavra que a pessoa falou não te desceu, não fechou, você não concordou muito. Pode ser um alerta grande de que Deus está dizendo que não é para você tomar essa decisão e nem tomar essa atitude. E se você não quiser resolver naquele momento, queridos, então vá para casa e ore, peça um tempo para essa pessoa e diga que você vai apresentar isso diante de Deus e vai orar a Deus e depois você dê uma resposta. Porque se você tomar uma atitude errada, você pode decair no financeiro, você pode ter problemas conjugais, você pode cair no teu ministério, pode ter problemas que você evitaria tudo isso se você tomasse uma decisão de acordo com a vontade que Deus tem para a sua vida. Às vezes a gente diz: eu queria tanto trabalhar nessa empresa, eu queria tanto isso para mim. E às vezes Deus está dizendo: não, eu tenho algo ainda maior, você vai ser um grande empreendedor. Eu tenho coisas ainda maiores para você. Aí você diz: Deus, eu tanto queria uma casinha, Senhor. Me dá, Deus, uma casinha. E aí você quer comprar ali uma casinha pequenininha, num terreninho pequenininho, e tudo dá errado. O financiamento não passa, nada dá certo, você não consegue o fundo da empresa para comprar. E aí a gente diz: Deus está contra mim? Não. Muitas vezes o que Deus está dizendo não é uma casinha que eu tenho para você, é uma mansão. Eu não tenho coisa pouca para você, você está desejando muito pouco. E o que eu tenho ali na frente vai ser muito maior, que você não consegue imaginar. E às vezes a gente fica triste. Poxa, Senhor, eu sonhei tanto com aquela casinha. Não, filha, eu tenho coisa maior para você. Não se contenta com aquilo que os teus olhos estão vendo, que é tão pequeno. Mas olha aos olhos da fé, queridos. Eu passei problemas, dificuldades na minha situação financeira. Eu perdi no passado uma casa toda queimada pelo fogo. Fiquei com a roupa do corpo, perdi tudo que eu tinha. Queridos, Deus me colocou num nível, hoje eu tenho 2 casas. O Senhor me prosperou tanto, me abençoou, e eu nem desejava isso. Uma pessoa que perdeu tudo, qualquer casinha, Senhor, qualquer cantinho que for meu, tá ótimo para mim. Mas Deus, ele tinha algo muito maior para me elevar. Deus tinha algo muito maior para fazer na minha vida. Aonde ele me tirou do lamaçal, de uma vida de humilhação, de uma vida de perseguição, de uma vida de vergonha. Eu era humilhada pelas pessoas. Vou orar por você sim, Yasmin, em nome de Jesus.
tudo isso que a gente está falando, eu vou orar e liberar sobre a sua vida esse novo nível de conquista, esse novo nível espiritual. Eu vou cancelar toda a paralisia que um dia, queridos, havia me paralisado. Então, queridos, não tome uma atitude sem ouvir o que Deus tem, porque às vezes Deus está dizendo: ah, Senhor, será que essa pessoa que está vindo aqui, Senhor Deus, é da tua vontade? Está vindo ali alguém que você quer ter uma sociedade com aquela pessoa na sua empresa? Calma, vamos ouvir a Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim é essa pessoa, é isso. Talvez Deus está dizendo: eu vou até te levar para outro lugar, a tua empresa vai ser muito maior, coisas maiores vão acontecer. E a gente está ali se contentando com tão pouquinho, num Deus que é dono do ouro e da prata. Você é filha do rei, você é filho do rei. Senhor, você está lá orando: me dá um carrinho, Pai, um carrinho só para ir para o culto, Deus. Deus, me dá um carrinho que eu consiga ir para o centro. Aí você ganha um carrinho velho, não consegue viajar para a praia, não consegue viajar para fora, porque você pediu uma coisa tão pequenininha para Deus. Senhor, me dá um carro, Pai, um carro segundo o teu coração. E o que um pai deseja para um filho? O melhor carro, o melhor estabelecimento, a maior prosperidade que você daria para o seu filho. E aí Deus vai te dar um carro que você merece, que é um carro equipado, que é um carro com ar-condicionado, que é uma limusine, aquilo que você deseja no teu coração. Deus, ele não quer nos privar das coisas. Quem quer nos privar, quer nos ver escasso, derrotado, doente, é o diabo. E a Bíblia diz que ele veio matar, roubar, destruir. Mas Deus veio dar vida e abundância. O que é vida e abundância? É um carrão. É um carro importado. Mas se Deus não te deu ainda, tenha certeza que se você está em obediência a Deus, se você está alinhado com a vontade de Deus, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, queridos. Deus está preparando tudo para que isso aconteça. Muitas vezes é eu que Deus precisa preparar para viver o propósito dele. O propósito que Deus tem na nossa vida é um propósito lindo. O propósito que Deus tem na nossa vida, a Bíblia vai dizer, é de prosperar. Os planos que Deus tem para nós é de prosperidade, é de paz, é de alegria, é um futuro brilhante, é um futuro poderoso. Mas talvez não aconteceu porque Deus está nos preparando para que a gente venha estar preparado para receber tudo aquilo que Ele está trazendo para a nossa vida. Com Deus você vai avançando. Se a sua vida não avança, se você dá 5 passos para trás e 1 passo para frente, você não está avançando. Então tem alguma coisa que está te prendendo. Precisa orar para você ser liberto de algumas coisas. Você precisa analisar a sua vida. E talvez você não está avançando porque está tomando a atitude errada, por não ouvir a voz de Deus. Amém? Por não ouvir a voz do Senhor. Então, às vezes, o que te falta para acertar na vida, mas os meus casamentos nunca dão certo. Ore a Deus. E agora só se relacione com alguém que Deus permitir que você venha se relacionar. Com alguém que Deus venha sinalizar. Deus, ele sinaliza as coisas para nós. Ele traz coisas perto de nós. Essas coisas vêm carregadas de paz. Aí a pessoa já tá naquele relacionamento, quer casar, tá namorando, é noivo, mas já tá vendo que tá dando tudo errado. O jugo é desigual. Um puxa pra cá, um puxa pra lá. Só briga, só discussão. O que é isso? Deus tá sinalizando. Talvez essa pessoa não é para você. Ore, peça uma direção. Peça para que Deus venha dar uma direção para você, queridos. Não tome uma atitude porque você está ansioso. Hoje nós estamos numa época onde as pessoas estão muito ansiosas. A gente quer responder logo, a gente quer viver logo, a gente já quer construir logo, quer ir logo viver aquilo que Deus tem. Mas tem momentos que o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. E às vezes o que o Senhor está dizendo é: espera mais um pouco. O que eu tenho está chegando, mas a gente tem que ter sabedoria, paciência, domínio próprio. O que é isso? Fruto do Espírito. Dominar a minha carne, as minhas emoções. Calma, Deus não disse não. Eu estou esperando no Senhor. Esperar é esperar em oração. Tem coisas na minha vida e decisões que eu preciso tomar, queridos, que eu estou esperando há muito tempo. E às vezes, meu amado irmão e irmã, eu espero 1 mês para ouvir a resposta. Mas eu não me movo se ele não falar. Deus, tu vai ter que me mostrar, Senhor. Vai ter que trazer na minha alma. O Senhor vai ter que falar que eu possa entender. Eu devo sair desse lugar ou não? Eu devo permanecer ou não? Eu devo tomar essa atitude ou não? Queridos, enquanto ele não responde, às vezes eu fico triste, porque eu já queria ter ouvido.
Às vezes eu já queria ter tomado uma atitude, uma decisão, mas ele ainda não falou. Mas eu permaneço esperando nele. Eu permaneço confiando nele, sabendo que no momento certo o Senhor vai falar e ele vai me dar a direção. E eu tenho tido uma vida muito abençoada pelo Senhor. Em todas as áreas da minha vida. Eu tenho sido abençoada completamente, queridos. Eu não sou nem digna do que Deus tem feito, mas porque eu estou em obediência. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, ele diz, essa pessoa não é para você, e você diz, mas eu quero, eu tô apaixonado por ela. A alma diz que você não vive sem ela, e você acaba errando, e nós vamos colher a consequência do erro. Atitudes impensadas vão trazer consequências. Atitudes que nós tomamos podem nos destruir, ou podem nos levar para um novo nível de prosperidade, de bênção, e bênção em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos obedientes a Deus, ouvir a Deus e obedecer a Deus, vira uma chave na nossa vida, uma chave espiritual de prosperidade, de bênção financeira, de bênção na área do nosso casamento, de cura emocional. Quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, e eu tenho conduzido assim a minha vida, eu tenho muito temor a Deus. Nós temos que ter temor a Deus, porque eu sei que se eu sair e que se Deus não for comigo, eu não vou ter vitória, eu não vou ter sucesso, eu não vou ter bênção, eu não vou ter paz. Mas eu sei que quando Ele diz, vai filha, pode ir, eu não preciso me preocupar com mais nada, Ele cuida de tudo. Ele cuida da casa, Ele cuida da família, Ele cuida da nossa vida, queridos. Então, busque ouvir a voz de Deus. Deus fala em sentimento, Deus fala através da palavra dele. Eu já cansei de precisar ouvir a voz de Deus e ir pro quartinho abrir a Bíblia. E aquele versículo que tantas vezes eu lia e não falava nada comigo, agora é como se ele conversasse comigo. E ele me dá uma direção profética. E muitas vezes aquele versículo diz, espere mais um pouco, aguarde mais um pouco. Não é o seu tempo, aleluias. Shalom, Kari. Aleluias. Deus, ele vai trazendo uma direção profética para mim e para sua vida. Pastora, eu não sei o que fazer, tô com uma situação difícil. Começa a orar. Começa a orar, vai pro quartinho. Põe uma palavra, uma pregação de um homem ou uma mulher de Deus. Vai lá, ora, ouve a palavra. Abre a Bíblia e diz assim, Espírito Santo, me revela através da tua palavra os tesouros escondidos que contém a tua palavra, as pérolas escondidas, revela a tua serva, revela hoje ao teu servo, eu quero uma resposta que vem de ti, Senhor, e através da própria palavra você vai ter revelações poderosas, e aí na palavra não tem erro. Queridos, tudo que Deus fala não deixa dúvida, não se engane. Ah, você acha que é Deus, mas está com dúvida. Não é Deus. O que Deus fala traz clareza. Aquilo que Deus falou para você não traz confusão. Ah, mas Deus me falou algo, falei para o meu marido, deu uma briga lá em casa. Falei para o meu marido que Deus mandou eu fazer isso e lá em casa deu uma confusão. Não foi Deus, meus amados. O que Deus fala não tem confusão. Quando Deus fala comigo, eu passo para o meu esposo e o meu esposo fica ali refletindo. Bom, se Deus está falando, ele diz para mim. Eu falo para as minhas filhas. Não há uma confusão naquele momento. Quando eu disse para o meu esposo que Deus falou comigo, que eu ia usar 50 dias roupa de pano de saco, aqui tá ela por baixo, eu coloquei um mantinho por cima, que eu ia usar ela direto. Meu esposo olhou assim pra mim e disse, não é fácil, ele falou pra mim. Ele ficou me imaginando, indo pro culto, pregando com essa roupa, tirei todas as minhas joias, só fiquei com aliança, tirei maquiagem, tudo. Fiz um propósito com Deus em prol de ouvir a voz de Deus, de matar a minha carne. Então meu marido a princípio ele se assustou e a minha pequenininha eu busco ela na escola, imagina eu só com a roupa de baixo, é um vestidinho, né, indo buscar ela na escola, não é fácil, queridos, é uma roupa feia, é uma roupa de humilhação. E ela disse, mãe, tu pode me buscar, ela tem 11 anos, como tu quiser tu pode me buscar, eu que nunca vou ter vergonha de um propósito que tu fez com Deus. Olha ali, a vontade que Deus me disse, ele tocou no coração da minha filha, não traz confusão. Meu esposo ficou meio assim, ele disse que na hora ele levou um choque. E depois o Espírito Santo disse para ele, não se preocupe com o que os outros vão pensar. É aquilo que eu vou pensar do que ela está fazendo. E o meu marido, então, há uma concordância quando vem do Espírito Santo. Não tem aquela coisa, o marido quer vender e a esposa tá contra. Tá contra, e ele diz que Deus mandou vender, mas ela tá contra o que Deus disse. Não. Deus, ele fala, Deus, ele traz paz, Deus, ele alinha tudo, queridos. Então, se você tá com dúvida referente a algo, ore mais um pouco. Porque o que Deus traz é uma clareza na sua vida. Aí se Deus disse para você comprar aquele carro, mas pastora, não tenho R$1, não tem problema. Se ele diz, ele vai mover o teu financeiro.
Ele pode trazer pessoas para te abençoar. Você vai lá financiar o carro e na hora, mas financiar carro é Deus que deu? Claro que sim. Deus nem sempre vai agir dando dinheiro à vista na sua conta bancária para você comprar. Muitas vezes ele vai facilitar o seu crédito, que talvez antes você não conseguiria financiar. Deus vai tocar lá no crédito e vai baixar a prestação num valor que você possa pagar. Mesmo que você esteja pagando por mês, é um presente de Deus. É Deus que está fazendo, você que está conquistando. É nós que estamos crescendo, queridos. Então, não vem dúvida quando Deus fala. Vem uma paz, aquela alegria que você conquistou. Mas tem gente que está conquistando as coisas e não tem alegria. Nossa, eu tanto sonhava em ter essa casa e agora estou morando nela e parece que eu não tenho mais alegria em estar morando nessa casa. Eu sinto que algo não tá legal. Então, queridos, o que vem de Deus vai trazer alegria, vai trazer paz pro teu coração. Agora nós vamos orar. Então, não se mova sem ouvir a voz de Deus. Se demorar para ouvir, mate não, né? A gente diz matar a carne, né? Então, sufoque a sua alma. Não permita que a sua alma fale mais. Quer uma resposta? Entrega um jejum. Entrega 2 ou 3 dias da semana ou 2 dias da semana, usa para entregar um jejum e naquele dia que você está de jejum, busca ouvir a voz de Deus. Vai pro quartinho, intensifica a oração. A alma tá gritando, fica ali até ela se calar. Você vai ver que o jejum deixa a gente fraquinho até para orar. E às vezes, querido, eu não consigo falar orando. Eu estou em uma única refeição durante 50 dias, eu só almoço. Tem horas que eu tô tão fraca e tonta, mas em pensamento eu me conecto e fico ali em pensamento. Senhor, eu te amo. Jesus, fala comigo. Jesus, eu preciso te ouvir. Senhor, me dá uma direção. E ali a minha mente vai se conectando e de repente entra um sentimento dentro da minha alma. E aí eu sei que aquele sentimento vem do Senhor. Aquele sentimento é de Deus. Outra coisa, tudo que Deus fala está alinhado com a palavra dele. Deus nunca vai mandar você fazer algo que não está alinhado. Aí tem gente que diz, Deus me mandou casar com fulano, mas o fulano já é casado. É de Deus, queridos. Foi Deus que mandou. Você acredita que tem gente que pensa que isso é de Deus? Se Deus diz que a gente não deve fornicar, não deve trair o nosso cônjuge, como é que a pessoa está dizendo que Deus mandou ela casar com um homem casado? Nós tínhamos uma pessoa aqui fazendo um trabalho para nós, cristã, que dizia que logo essa pessoa ia ter uma menina mais jovem e aparecer no caminho dele, ele dizia. E ele era casado. Isso não é de Deus. Não está alinhado com a vontade dele. A gente sempre tem que ver, comparar o que Deus está falando para saber se é Ele que está falando, compara com a palavra. Realmente Deus está falando comigo, realmente é de Deus, amém? Eu quero agora estar orando por você. Eu quero que você nesse momento feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero também ministrar o Salmo 91 sobre as suas vidas. Te coloca agora na presença do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos nesse momento e nós vamos chamar a presença do Espírito Santo. Eu quero que você ouça essa oração e desde já eu peço, Senhor meu Deus, envia agora os teus anjos ministradores sobre esta casa, sobre essa vida. Através dessa tela de celular, Pai, que a tua presença, ó grande Yahvé, venha adentrar esta casa e as portas da alma desta pessoa. Pai, no nome de Jesus, eu peço também pela vida de cada um e peço que o anjo do Senhor venha acolher a oração e o pedido que cada um escreveu nessa live aqui, Senhor. Pai, eu coloco na tua presença a vida também do Eduardo, que foi aprisionado por uma seta, Pai, por um dardo inflamado, Senhor, que entrou na alma dele, que impediu ele de viver, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem na vida dele. Um gatilho que desde a infância foi ativado na vida dele, travando o emocional, o espiritual, Senhor, o financeiro dele. Em nome de Jesus, eu peço um anjo do Senhor para visitar esse cativeiro de alma. Se tem alguém aqui bloqueado no cativeiro de alma, alguém que passou por traumas, alguém que carrega feridas, alguém que está num cativeiro de luto, de decepção, de rejeição, de traição, anjo do Senhor, anjo ministrador, em nome de Jesus, visita esse cativeiro e corta todas as correntes e prisões que estavam aprisionando esta alma. Em nome de Jesus, resgata eles desse lugar. Anjo do Senhor, em nome de Jesus, pega a chave do reino de Deus e abre toda a prisão, abre toda a corrente, abre toda a algema que estava aprisionando essas pessoas. Em nome de Jesus, você que estava aprisionado, em nome de Jesus, você que estava preso numa ferida de traição, de rejeição, de abandono,
numa ferida que paralisou você que não conseguia prosperar. Em nome de Jesus, sai para fora agora dessa prisão. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora da morte, do espírito da morte, através do nome de Jesus eu te chamo para fora. Saia dessa prisão de alma. Saia dessa prisão de rejeição em nome de Jesus. Saia dessa prisão de abandono em nome de Jesus. Saia dessa ferida de injustiça em nome de Jesus. Saia dessa prisão, desse gatilho de bloqueio emocional em nome de Jesus. Sai dessa prisão de bloqueio financeiro em nome de Jesus. Sai agora dessa ferida, em nome de Jesus, ferida de luto. Saia no nome de Jesus. Seja livre, seja liberto agora. Em nome de Jesus, o Senhor te liberta agora. O Senhor te visita com o poder dele agora. Você é livre. Você é livre para conquistar. Você é livre para viver o sobrenatural de Deus. O poder do grande Yahvé se manifestará sobre a sua vida. Que o Senhor venha restaurar. Que o Senhor venha restituir sobre a sua vida tudo que você perdeu por conta desta prisão e dessa ferida que te prendia. Que o Senhor venha restaurar sobre ti o financeiro, a alegria no teu casamento. Que o Senhor venha restaurar sobre ti os teus sonhos, porque o Senhor me mostra pessoas que pararam de sonhar por causa disso, que pararam de sonhar, de desejar e de buscar e lutar pelos seus sonhos. Mas no nome de Jesus, que os seus sonhos agora sejam renovados. A partir de hoje você vai sonhar. A partir de hoje você vai crescer. A partir de hoje você te prepara para prosperar. O Senhor está te entregando novos sonhos que estão alinhados com a vontade dEle. O sonho de casar, o sonho de ter uma família, de ser feliz, de ter a sua própria empresa, o sonho de ter o teu ministério, de ser bem-sucedido. O Senhor te colocará em lugares aonde Ele vai te honrar, aonde o Senhor vai te exaltar, assim como Ele fez na minha vida. O Senhor tem um lugar preparado para você. E é aqui nessa terra ainda que o Senhor vai te exaltar. Ele te cura as tuas feridas hoje, para te levar para um lugar que Ele tem separado, um lugar de honra, um lugar de paz, de prosperidade, de alegria. Pai, no nome de Jesus, toca cada vida aqui, Senhor. Pai, prospera-os, renova-os na Tua presença, que nós possamos ser sensíveis, que o nosso ouvido espiritual tenha sensibilidade, para que nós possamos Te ouvir, Senhor, para que possamos buscar a Tua presença, Pai. Fala conosco, se tem alguém buscando resposta aqui, Senhor, fala com eles ainda essa semana, Senhor. Fala em sonho, fala em visão, fala através da Tua palavra, fala através da oração, da comunhão. Usa um profeta, Senhor Deus, também para falar com eles, Pai, no nome de Jesus, Pai. Usa o pastor, Senhor, usa o levita, Pai, usa o missionário, Senhor, para poder falar conosco. Mas nós queremos resposta que vem de Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Toca na vida de cada um, na Yasmin, na Sara, Dioneia, cada um que eu não sei o nome aqui, mas o Senhor sabe. E eu entrego a vida deles e declaro que vai haver restauração e cura, que vai haver mudança nessa vida, nesse casamento, nesse financeiro, Pai. Que eles vão entrar para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero declarar o Salmo de proteção 91 sobre a vida deles, sobre as finanças, sobre a casa, sobre a família. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor Deus o seu protetor.
e do Altíssimo seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, responderei. Estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pai, no nome de Jesus, coloca as tuas armaduras sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um agora. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, botas do evangelho da paz, espada e escudo. Blinda a nossa armadura no sangue do Cordeiro de Cristo, no fogo do teu Espírito, e nos blinda, nos guarda e protege. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Até amanhã de manhã. Amém. Às 10 horas da manhã, essa live eu logo vou postar, ela vai ficar gravada. Se você quiser ouvir novamente, eu te espero aqui. Que Deus te abençoe poderosamente, que você viva o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. E um grande abraço. Fica aí na presença do Senhor Jesus, amém?